E a Organização Mundial da Saúde, que o Fiuza lembrou agora, não criticou a aglomeração que foi registrada numa cidade, num parque aquático em Wuhan. Essas cenas viralizaram nas redes sociais. A gente vai tratar daqui a pouquinho a respeito desse assunto, porque as imagens rodaram o mundo, né? São cenas de uma aglomeração num parque aquático de Wuhan. Era uma festa de música eletrônica e aí vários jovens, milhares de jovens se reuniram. A imagem está aí na tela agora. Isso foi no final de semana passado. E os jovens se aglomeraram, todos eles sem máscara, e ontem a OMS foi questionada a respeito, e veio a público então uma porta-voz da OMS, Maria Van Kerkhove é o nome dela, e ela disse que é preciso ser compreensivo com os jovens que querem voltar à vida normal. Ô Zé Maria, eu fico me perguntando se esse pronunciamento da OMS seria o mesmo se a festa fosse aqui no Brasil, né? Se essa cena que a gente viu no Parque Aquático de Wuhan fosse aqui no Brasil, será que a OMS diria que é preciso ser compreensivo com os jovens que querem voltar ao normal ou não? Pois é, a OMS, ela cada vez mais confirma o que tem dito o presidente norte-americano Donald Trump, né, de que está mesmo em apoio à China, e exatamente por isso a diplomacia norte-americana vê com desconfiança esse organismo internacional. Há quem diga de que a diretoria atual da OMS que é frágil, que é ruim, que não entende, que não faz uma política global e sim uma política chinesa. Isso prega contra a OMS e fragiliza outras instituições que fazem política global. Há uma ausência total de coordenação, de verdade, nesse processo por parte da OMS. Se houvesse, desde o início, haveria sinais claros de como agir nos outros países. O Brasil começou ali mais tarde, o processo da pandemia, começou bem devagar e mais tarde. Se houvesse essa coordenação, os médicos aqui já saberiam com antecedência como cuidar dos pacientes. Isso sim pouparia vidas, porque hoje, por exemplo, já se sabe que a máscara deveria ser usada e não como a OMS falou, máscara é para profissional de saúde. Por outro lado, também é preciso dizer que o atendimento antecipado, precoce, poupa vidas. E não como no início de que, olha, só procure uma unidade hospitalar se você estiver com muita dificuldade de respirar e tal, e aí as pessoas chegavam já tarde e sem tratamento. Então, a OMS faz esse tipo de balanço. Agora, Wuhan, como dizem os chineses, é uma cidade muito grande, não é uma cidade pequena. E foi lá, numa feira de animais, que seria o epicentro, o momento em que o vírus, que sempre existiu na natureza, sai de um animal, infecta um humano, e aí vem a grande novidade, de humano para humano. Foi por ali. E eles demoraram, os chineses, a identificar esse paciente zero, que é importantíssimo num caso assim. A resposta para essa pergunta, Vitor, portanto, é de que a OMS, se tivesse visto imagens assim aqui no Brasil, teria feito críticas pesadas. Não é o momento e não há o que festejar, e muito menos uma aglomeração assim por parte de um país que ainda não cuidou. Ninguém está livre ainda desse vírus. É verdade. Inclusive, a gente vai colocar aí na tela mais uma vez imagens da festa que aconteceu em Wuhan. Enquanto isso, eu trago uma outra informação de uma pesquisa Datafolha que aponta que o número de brasileiros que dizem respeitar o isolamento total apresenta constante queda e atingiu o menor índice em agosto. Em 17 de abril, 21% dos brasileiros afirmaram cumprir isolamento completo e 50% diziam que só saíam de casa quando era inevitável. Já em 11 de agosto, na semana passada, então, o total de brasileiros que se diziam em isolamento total foi de 8% e outros 43% alegaram evitar sair. Os mais cuidadosos são os idosos, que fazem parte do grupo de risco. Tá aí, portanto, Augusto, números do Datafolha mostrando Vitor, o que o Zé falou. Lá na China, qualquer reunião reúne milhões. Exato, o país é gigantesco, qualquer coisa em escala chinesa é gigantesca, né? E aqui no Brasil... Diga, Augusto. O Guilherme fez agora uma observação interessante que eu queria reiterar, e é isso mesmo. O Guilherme disse, olha, eu sou leigo, tal. Somos todos leigos, começando pela OMS. Ninguém sabe o que está acontecendo. O que eu faço, eu também me considero leigo, eu sou, eu faço as perguntas que as pessoas comuns fazem.
Está caindo a taxa de isolamento e está caindo também o número de óbitos e de contaminações. Quando nós tivemos o período de isolamento mais rigoroso, subiram as mortes e o número de contaminações. Quero que me expliquem. Estão preocupados porque 47% só, não, menos que isso, aderiram, né? Estão aderindo, está caindo o número dos que aderem. Mas vai acabar isso aí, como mostraram os chineses. Agora, porque está em queda. Isso aí porque o povo cansou. As autoridades erraram a data. E não funcionou. Claro, deu tempo para a fila, ela anda mais lentamente, a fila de pacientes, os hospitais têm tempo de se estruturar. Agora, há fenômenos que gritam por explicações aí. Os hospitais, nenhum dos hospitais chegou ao colapso. Nenhum. Em nenhum lugar. Em todos os lugares, em todas as capitais do Brasil, sobraram leitos nos hospitais da rede particular. Nenhum leito de UTI foi requisitado pelas autoridades. Então não houve o colapso. Tudo bem, para isso serviu o isolamento. Agora, o isolamento impediu que se chegasse aos 100 mil, mais de 100 mil mortos, que a gente lamenta. Agora, cadê o Gilmar Mendes para chamar de genocida o pessoal que comandou o combate ao coronavírus na Bélgica? Esses sim são genocidas pelos números apresentados pelo Vitor. Esses sim. Por que não vêm culpar? Eles não culpam o governo. Por que o Imperial College não pede desculpas pelas previsões que fez? 1 milhão no Brasil. 2 milhões nos Estados Unidos morreriam. Agora, está caindo, eles ainda estão preocupados com o isolamento. O pessoal está seguindo aqui em São Paulo o protocolo, usam máscaras. O pessoal deve usar máscaras e respeitar o isolamento, o social, né? O que se chama, você respeita uma distância qualquer. Agora, o terrorismo foi tanto que os restaurantes que estão abertos por um determinado período do dia, faltam frequentadores porque eles estão com medo ainda. Jovens estão com medo. O pessoal a ser preservado agora é o do grupo de risco. Esse sabe se preservar. Sabe, o brasileiro não pode ser tratado como o povo brasileiro, como se fosse um bando de idiotas. Ele entende essas coisas. Agora está aí. Deveria vir a segunda onda de que a própria China tanto falou depois de um festival desses aí. E a OMS é um cachorrinho amestrado ali da China. Não faz nada contra a China. É um órgão da ONU aparelhado. Até a isso chegamos. Você, Fiuza? O lockdown é uma fraude. E os responsáveis pelo lockdown vão ter que ser punidos, vão ter que responder por isso. Porque a gente tem mais de 5 meses de experiência, vai bater 6 meses. Eles tentaram em alguns momentos aí alguns balões de ensaio para tentar atestar a eficiência, né, a eficácia do lockdown. Preservamos tantas vidas, etc. Jamais conseguiram. Jamais se conseguiu demonstrar que todo mundo em casa significava, mesmo a demanda por hospitais, porque o contágio estava dentro de casa. Então, o que as autoridades no mundo todo praticamente se recusaram a fazer para seguir essa política obscurantista, autoritária, sem precedentes, de mandar todo mundo para casa, o que nós chegamos, a conclusão que se chega é que jamais foi feito o isolamento responsável daqueles que são, de fato, os vulneráveis, né? A experiência da Suécia, que virou proibido citar, porque foi um país que não fez lockdown nenhum. Então, veja, Vitor, como a situação é dramática em termos da liberdade de expressão natural. Não estou nem falando de censura oficial, estou falando das patrulhas informais, né? Citar a Suécia virou um absurdo, uma excrescência. Por quê? A Suécia não existe?
Aquele país que não fez lockdown nenhum e tem menos mortes por milhão do que o Reino Unido, que fez o lockdown total, não pode ser citado por quê? Porque ele desmente o lockdown. Porque ele traz, de fato, um contingente de vítimas quase que 100% dentro do que a gente está falando, que são os grupos de risco, as comorbidades, os idosos, né? Muitos mortos nos asilos. Ou seja, tem um preço exorbitante a ser pago em vidas por asfixia social, a pobreza, os pobres, aqueles que passaram fome, e a Oxfam estima em 12 mil mortos por dia por causa do lockdown, foram esquecidos pela suposta ética. A quebradeira das empresas foi sempre o tempo inteiro trazida como são os capitalistas preocupados com o lucro. Era esse nível de discurso panfletário colegial que dominou. E jamais o isolamento foi inteligente. Circulou transporte. Então, aqui também a ideia não é recriminar, a ideia é tentar trazer para o bom senso. O que se faz daqui para frente? Fecha todo mundo? Não funciona. Desculpem. Não funciona. Arrebenta com as sociedades e não protege nenhum vulnerável do vírus. Não salva uma vida, a não ser que a sociedade passe. E aí tem, o agente público, quantas campanhas pedagógicas poderiam ter acontecido e não aconteceram por uma politização do assunto, né? Para as famílias, dentro das famílias, preservarem, identificar as famílias mais pobres que não sabem aqueles que são mais vulneráveis. Fazerem exames, o agente público chega lá, tentar ver as condições de moradia. As famílias mais remediadas também adotarem como consciência a separação dentro de casa. Criança vai para a escola. Tem um avô, mora com um avô, ou tem um pai que é cardíaco, não pode se encontrar. Esse seria o isolamento. E isso continua sendo um tabu, o que mostra que as medidas até agora de enfrentamento à epidemia de coronavírus são obscurantistas. E os responsáveis vão ter que responder por isso.